Então temos aqui a pergunta que não quer calar. Como se tornar um roteirista profissional? Fala pessoal, fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Me chamo Ariane Soares e quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre como se tornar um roteirista profissional. Que caminhos você deve seguir para que isso aconteça, caso esse seja o seu desejo, caso seja isso que você esteja correndo atrás aí dos seus objetivos. Vamos lá, em primeiro lugar, gente, nada mais, nada menos do que estudar, ok? Você precisa estudar. E não tô nem falando de você pagar cursos que são uma fortuna, pagar cursos caríssimos para começar a escrever roteiro. Não, nós temos aí um mercado amplo de ensino, um mercado amplo de cursos, e eu tenho certeza que tem um curso aí, caso você não tenha nenhum tipo de conhecimento técnico a respeito da escrita de um roteiro, eu tenho certeza que tem um curso aí que cabe no seu bolso, inclusive já aqui querendo, é claro, vender o nosso peixe aqui no Sou Filmes. Nós temos cursos disponíveis e também temos mentorias para iniciantes, então caso esse seja o seu desejo, você pode entrar em contato através do nosso e-mail que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas sim, você precisa ler muito, leia livros, não só livros técnicos, livros que te ensinam a escrever roteiro. Inclusive, temos vídeo aqui no canal indicando livros para você que quer começar a escrever roteiro. Vou deixar o link dele aqui para vocês, além de cursos também, como falei, que está aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa mentoria. E em tudo isso você estuda, você treina, você pratica. Outra coisa também muito importante que você possa fazer, assistir filmes com olhar de roteirista. Pega um filme para assistir, um filme que você acha interessante, papel e caneta na mão e anote tudo que você imaginar daquele filme. Faça anotações sobre os personagens, faça anotações sobre a história, faça anotações sobre conflitos, tudo, sobre a narrativa, sobre o que foi bom naquele filme que você achou, sobre o que não foi bom. Vai escrevendo como o personagem se desenvolve, qual é a dificuldade intelectual do personagem, ou qual é a dificuldade emocional do personagem, qual é o posicionamento do personagem diante do conflito que ele está vivendo. Vá anotando, vá construindo, vá analisando os filmes que você assiste. Eu não me canso de falar, cada filme, cada série que você assiste é uma sala de aula, ok? É uma aula ali. Se você tem um filme de 1h40, 1h50, 2 horas, pode ter certeza que ali você tem uma aula de roteiro, uma aula de 2 horas de roteiro com tudo que você precisa saber para começar a escrever a sua história, para começar a entender como construir personagens, para começar a entender o que é necessário para você ter uma boa narrativa a ser contada. Quando você, enfim, começar a escrever a sua história, mostre ela para as pessoas. Não tenha medo de mostrar sua história para as pessoas. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa dizer para você que a sua história é ruim. E o que é que você vai fazer? Você vai escrever de novo, gente, porque é assim mesmo que acontece. Meu primeiro roteiro esses dias, eu gravei até um reel sobre isso, eu peguei no meu primeiro roteiro que eu escrevi para ler, e é horrível. Eu falei assim, gente, que história horrível, que roteiro ruim. E eu comecei a rir do roteiro que eu escrevi. O primeiro roteiro que eu escrevi há mais de 10 anos atrás. Eu falei, que roteiro ruim. Mas eu escrevi, mas ele tá lá, faz parte da minha história. Então escreva suas histórias. O máximo que vai acontecer é a pessoa achar a sua história ruim. E ainda assim, vai ser muito bom para você se essa pessoa achar essa história ruim e ela for honesta dizendo para você que a história é ruim. Por quê? Porque você vai entender exatamente aquilo que você precisa melhorar na sua história. Apresente a sua história para as pessoas. Comece escrevendo curtas-metragens. Escreva suas histórias, escreva os seus roteiros em festivais de roteiro. Nós temos vários festivais de roteiro no mercado, onde você não precisa filmar a sua história, mas você pode ali apresentar o seu roteiro escrito, escrever o seu roteiro escrito e ter o seu trabalho
analisado por uma curadoria. Isso são experiências. Você vai criando, você vai abraçando essas oportunidades, você vai criando essas experiências, você vai tendo feedback, você vai conhecendo pessoas. Siga roteiristas nas redes sociais, a nossa rede aí, @filmesou, lá no Instagram está disponível para você. Faça perguntas, absorva todo o conhecimento que essas pessoas que já estão no mercado têm e aprenda e aplique tudo isso ao seu material. Todo mundo que começou, todo mundo que está no mercado, começou de alguma forma. Eles tiveram essa curiosidade, tiveram essa paixão e começaram de alguma forma. Hoje é a sua vez de passar por esse início. Não tem como a gente sair do primeiro degrau para o 10º degrau de uma tacada só. A gente tem que ir acreditando nos nossos processos. Eu sempre falo que às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha a grama do vizinho mais verde que a nossa. Só que tem uma coisa que a gente não vê. A gente não vê o trabalho que aquele vizinho tem para cuidar daquela grama. Então a gente não pode só olhar a grama, mas a gente precisa entender que para a grama do vizinho tá verde, o vizinho tem muito trabalho para cuidar daquela grama. Só que nós só vemos os resultados, nós nunca vemos o processo. O processo é individual, cada um passa pelo seu processo. Então, não ignore o seu processo, você está começando agora. Não ignore o seu processo, tenha paciência com o seu processo. Seja perseverante, seja persistente, que você vai chegar lá também. Todo mundo que de alguma forma já está em algum patamar, já está em algum lugar que você admira, essa pessoa passou por um processo que a gente desconhece, mas ela teve algum tipo de processo, ela passou. Eu tive o meu processo, eu tenho o meu processo até hoje, eu continuo em processo, eu continuo aperfeiçoando, eu continuo escrevendo, continuo trabalhando com produtoras, continuo crescendo, continuo desenvolvendo e neste crescimento, nesse desenvolvimento, estou aqui ajudando você a fazer a sua história também. Combinado? É isso aí, anotou tudinho? Então, beleza! Toda terça e quinta, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal para vocês. Se inscrevam, um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!